E aí, cara, E então, cara, quanto beleza? tempo? É, muito. Cara, hoje a gente te trouxe aqui no podcast da Fractal, né? Uhum. Além de conteúdo, com a galera da Fractal aqui, né? Hoje tá o Alex e o Guigo. Pode E entrar aí, mais galera? gente. Pode entrar mais gente, tá? A Júlia também, né? Mas pode entrar mais gente. Hoje trouxe aqui para conversar, porque quando a gente trouxe a roda da Fractal, que é quando a gente conversa com a galera, né? Deixa eles conversar e tirar dúvida, saiu muito sobre call, que foi a semana passada com o Vitor, Uhum. né? E social selling. Então a galera tem muita dúvida em abordagem de social selling. Show. Eu tenho muita dúvida também, porque eu também faço social selling, inclusive essa semana eu não fiz, mas tenho que fazer, né? Uhum. Tenho muita dúvida com relação ao social selling. E a gente separou, eu digo a gente, eu e a Júlia, né? A gente separou algumas perguntas para te fazer, tá bom? Show, beleza? Aí Bora você lá. responde da melhor forma possível. Eu sei que você tem as anotaçõezinhas, se você tiver elas aí, pode trazer pra Tá, gente, tá? tenho aqui no meu caderninho da Fractal. Beleza. Cara, o que é social selling na prática, né? Muita gente acha que social selling é só postar o conteúdo e chamar a pessoa de qualquer jeito. O que é social selling na prática? O que Na que define isso? prática, cara, social selling é o mesmo nome diz o significado, né? É uma venda social. Social selling é, além de ser uma metodologia e uma forma de te vender mais pelo teu perfil, é uma forma de te conectar com as pessoas que estão chegando ali no teu perfil, na tua loja virtual, que eu sempre digo que o teu perfil do Instagram é uma loja virtual, né? E o social seller, na real, é o vendedor que está aí dentro dessa lojinha virtual. Vamos dizer que, vamos pensar numa loja física, que daí tu tem a tua loja bem montadinha ali, né, no local. E o que tu faz com a galera é tu ajeitar essa loja para que seja atraente para o pessoal, né, que faça sentido para os clientes entrarem, né, Com conteúdo. com o conteúdo. Sim, senhor. E daí o social seller, o que que ele faz? Ah, eu fui lá e como é que a gente consegue juntar as duas coisas? Então, a pessoa, vamos pensar na loja física, entrou ali no teu perfil. Então ele interagiu, ele viu ali as tuas stories, ele te seguiu, ele comentou, ele curtiu algum post, enfim. Essas interações que o público fez com o teu perfil é que nem quando uma pessoa de fora chega ali, entra na tua loja e dá uma olhada para ver o que que tu tem. E daí o social seller é o vendedor dessa loja. Então, ele vai lá e conversa com a pessoa, trocar uma ideia de, o que que tu trouxe até aqui, o que que tu acha de interessante, o que tu achou de interessante aqui, como que eu posso te ajudar, né? Mas de uma forma mais leve, porque nesse mundo digital, já todo mundo tá ligado que todo mundo quer alguma coisa, e o Instagram é uma ferramenta para vender realmente. Então, tu tem que ser leve ali e de verdade, ter a intencionalidade de ajudar essa pessoa, né? Que assim é como tu realmente consegue conectar. Então, eu acho que essa é a ideia principal de social selling. Legal. Eu acho que a parte do social selling vai muito. É o que já define a venda, certo? Antes da própria call, antes de chegar na call, já consegue trazer muita informação se essa pessoa é qualificada, se essa pessoa não é, se essa pessoa consegue tá com intenção ou tá sem intenção de entrar nessa call, né? Dá para trazer muita coisa. Inclusive o exemplo da Valéria que eu escutei você falar agora com ela, né? Sim, sim. Então, Quando você responde, eu vou aceitar a pessoa aqui. tá. Vai lá. O Daniel. Fala, Daniel. E aí, Daniel? Mas então aí, qual é que é a tua pergunta? Cara, hoje, quando a venda acontece antes da call, é só através de interação no Instagram? Aí, se o Daniel sabe responder, ele não faz outbound? E aí, Daniel? Não, não, é pro É, Colômbia. então, a venda acontece na real quando tu começa a interagir com a pessoa, né? A venda não só acontece na call, a venda começa desde social selling, porque ali dentro do social selling tu consegue entender que tipo de pessoa é, que é o que eu ensino muito também,
E tu tem que fazer umas perguntas muito específicas para tu entender que tipo de pessoa é, se ela é conforme, estável, influente, enfim. Que daí tu consegue entrar na cabeça da pessoa e consegue fazer as perguntas certas para ela se abrir contigo e ela te falar as dores dela. Ah, eu tenho dificuldade com emagrecimento. Ah, então me conta por quê? O que que tu acha que na tua rotina deveria mudar para tu realmente chegar nesse tipo de resultado? Então, esse tipo de pergunta ajuda muito ao pessoal se abrir. E tu com essas informações, já que tu coletou ali dentro do social selling, conversando com a pessoa, trocando uma ideia, tu entendendo que tipo de pessoa ela é realmente, tu chega ali na call mais confiante porque tu já conhece as dores da pessoa, tu já sabe que tipo de pessoa é. Por exemplo, Então, se mas eu... isso é uma parada nova que tu aprendeu, né? Essa é uma palavra nova que eu aprendi. Tá, esse é um negócio legal. É que, inclusive, o Diego viu o podcast e tava falando sobre isso, né? Uhum. É, antes de tu falar, tem uma dúvida, Daniel? Pra eu te mutar? Tá, peraí. Depois eu corto isso aí. Fechou. Tá mutado, senhor. Tá, mas isso é uma parada nova, né? Isso é uma Uhum. parada nova que a Júlia chegou a trazer pra ti Eu acho muito legal. com relação a DISC, DISC, aham, exatamente. que é entender basicamente que tipo de pessoa essa pessoa Uhum. é, por comportamento. Uhum. Segundo o seu comportamento. Então, elas Tá, e isso têm. tem realmente ajudado no social selling, ou não? Ajuda bastante, sim, porque quando tu identifica que, por exemplo, tem pessoas que são muito conformes, que eu tô buscando um resultado ali, mas tô legal com o que eu tô fazendo hoje. Então, se tu chegar ali para a pessoa e pressionar, já não, mas mano, vamos lá, vamos trocar uma ideia, vamos fechar essa call, não sei o que, vamos marcar. A pessoa como tá conforme no seu mundinho, ela não vai aceitar. Tá, mas me explica o que que é. Eu não sei nada, literalmente nada desse. Tá, como esse é um bagulho novo que eu aprendi também, que eu tenho entendido até hoje, é que, cara, nas vendas é muito importante o processo mental de compra, tipo, a parte do comprador, do cliente. Então, tu tem que entrar na cabeça da pessoa. Existe um estudo aí que, enfim, eles tiraram 4 perfis comportamentais principais que geralmente as pessoas têm. Que são estável, conforme, influente e dominante. Essas pessoas, elas têm características de comportamento, então tu consegue identificar elas segundo como elas respondem e o tipo de resposta também. Por exemplo, a pessoa influente é uma pessoa que fala muito, que é muito emocional, que é, diz uns textão ali e se abre com muita facilidade. Então, segundo isso, tu já sabe como tu, tipo, tu tem que estar alinhado com essa vibração, vamos dizer assim, com esse comportamento dela para o pensamento dentro da cabeça dela não choque contigo. Porque quando o tipo de comportamento é muito diferente um do outro, por exemplo, o que a gente estava conversando, quando o pessoal é conforme e tu vai lá e pressiona a pessoa para fechar uma call, ela, alguma coisa dentro da cabeça dela vai vai estagnar, vai travar. Então ela vai ficar, opa, não tô com pressa, cara. E aí tu vai perder o lead. Então por isso que é importante entender desse tipo de comportamento das pessoas que entram no teu perfil. Entendi. E como que tu faz? Como que tu entende que tipo de comportamento ela tem? Que eu te falei, tem 4 tipos de comportamentos, Se cada quiser, pode uma. pegar a colinha, tá? Vai lá. Porque eu sei que tem uma colinha bem escrita aí. Tem um papelinho aqui, eu sempre uso, que eu recomendo muito fazer também, que é esse quadrinho aqui. Mostra lá para as duas câmeras. Eu tenho aí a letra muito feia, mas enfim. Depois a gente manda foto. Aham. Eu tenho uma tabelinha ali, bem feita ali no Excel. Mas enfim, por exemplo, pessoas influentes. Então, como é que tu identifica as pessoas influentes? Elas usam emoji,
elas falam bastante, elas mostram empolgação quando elas estão falando, né? Uhum. E o pessoal que faz social selling, se algum de vocês já fez, vocês já sabem que nem todo mundo vai responder da mesma forma. Tem pessoas que respondem só com uma palavra, sim ou não, Lucas ou Passos da vida. um Lucas Passos da vida. Ou tem pessoa que coloca muito emoji, que diz uns textão ali, então, por exemplo, influente um desses, que mostra folgação, que sente uma frustração emocional e tu identifica esse pessoal assim. Como tu consegue, quais são as perguntas para te identificar esse tipo de pessoa quando ela é influente? Então, por exemplo, o que te anima quando tu começa alguma coisa? É o que te fez perder o teu ritmo, entendeu? Então, esse tipo de pessoa, tu tem que ser um pouquinho mais animado, tem que validar muito a emocionalidade dela, tem que mostrar leveza e motivação, tu tem que mostrar uma parceria com a pessoa, eu tô aqui contigo, gostei disso, cara, eu acho muito certo o que tu fez. E com essa ideia de pensamento, tu consegue levar muito mais fácil a uma pessoa para A compra. conversa. Uhum. Entendi. A Júlia disse que o influente também gosta de mandar áudio Gosta, e e foto. falar por ligação. De falar por ligação. É difícil quando é um social seller externo que faz, é difícil mandar áudio. Mas vocês que estão fazendo ali, é legal também mandar áudio ali. E também tem muito a ver com o rapport. Se a pessoa manda o áudio, tu manda áudio também. Uhum. Que daí isso ajuda bastante. Tá, a gente separou aqui também como começar a construir o relacionamento com a pessoa na rede social sem parecer interesseiro, sem parecer, sem parecer interessado na pessoa também. Essa é a questão porque eu trouxe, porque tava conversando com uma treinadora agora aqui e juro pra você que eu tenho quase 90% de certeza que ela parou de conversar comigo que eu achou que eu tava dando em cima dela. Uhum. Tá, então aí tem que, além de quebrar essa barreira de vendedor, tem que quebrar essa barreira de a pessoa estar achando outra coisa que ela não, que a gente não quer, né? Então, por exemplo, o que que eu faço com os meus clientes que são homens, treinadores homens e que se comunicam com mulher? Então, a primeira abordagem, eu já falo para a pessoa: ei, aí, eu vi que tu seguiu aqui o meu perfil. Eu e a minha esposa. Tá, e você não tem esposa. Eu sei dessa, mas eu não tenho esposa, por exemplo. Mas isso é legal, porque assim tu quebra já a barreira de eu tô aqui, a minha esposa tá aqui me vendo, né? Uhum. Eu tenho esposa, não quero nada contigo, enfim. E quando tu não tem, cara, deixa eu pensar, como que a gente pode fazer? Porque eu nunca fiz. Quando tu não tem nada, tu pode falar diretamente o que tu quer. Mas, por exemplo, eu tenho uma consultoria aqui de conteúdo. O que te trouxe até o meu perfil, né? Porque se Uhum. tu começa a trocar uma ideia assim de viagem, vi que tu viajou para não sei onde, que legal. E aí isso tem intuito de tu tá dando em cima da pessoa, mas se tu falar, não, Fazer outro, o sexual selling. um sexo ele não dá certo. Depende do objetivo também, né? Não, não é esse o objetivo. Mas eu recomendaria isso, cara. Tipo, ser direto. Seja bem-vindo aqui no meu perfil. Vi que você curtiu tal post. E qualquer coisa que precisar de conteúdo, tô aqui para te ajudar. Enfim, tu ser um pouquinho mais direto. Tentar quebrar essa. Tentar quebrar essa objeção, essa barreira. Uhum. Legal. É, próxima pergunta é: que tipos de interação nos stories ou posts costumam abrir mais portas para conversa? Costuma abrir. É Eu muito. sei que a curtida é uma merda, né? Curtida é Curtida mais fraco. é o mais fraco que tem, porque curtida é meio que um balde. O Lolide foi lá, curtiu o teu post e você continuou com a sua vida. E ele nunca mais se lembrou do que ele curtiu. Esse termo é interessante também trazer, porque tem gente que não. Que, espero que o pessoal saiba o que é social selling inbound e outbound, né? Tem Uhum, diferença do social selling que a gente faz dentro de interações que acontecem com a gente, que é inbound, e social selling que a gente vai fazer de interações externas, que a gente vai buscar a pessoa, não é como se fosse uma venda inbound e outbound, é a mesma coisa, o termo funciona do mesmo jeito, uhum, né? Buscar a pessoa de fora, né? Isso é importante, trazer esse parênteses, né? Que tem que identificar o que você está fazendo, né? Porque você tem que bater seus números, correto?
quanto de número hoje você acredita que, bom, para marcar uma reunião eu preciso, em média, chamar de pessoas? Uma reunião, cara, tá entre 10 e 15%, mas nem todo lead. Porque assim, cara, e esse negócio de métrica, tô tentando mudar um pouquinho o conceito, porque a gente tá achando com essa coisa de métrica que as pessoas são previsíveis que nem máquinas. E não é possível a gente metrificar esse tipo de coisa, mas tu consegue metrificar, por exemplo, quantas abordagens estão dando certo. E eu priorizaria as métricas de seguidores, que são pessoas que realmente estão interessadas ali no teu perfil, que trocar uma ideia com elas e fechar call vai ser bem mais fácil. E as curtidas de story e comentários também, esses três. Seguidores, curtidas de stories ou reacts, Uhum. enquetes, enfim. E os comentários, que são pessoas que estão de olho em ti, que realmente querem alguma coisa e são bem mais fáceis de fechar uma call. Então, recomendo de verdade que essa métrica seja direcionada para esse público aí, porque posts, curtidas de posts e pessoal outbound que está fora do perfil devem ser tratados de uma forma diferente. Tu tem que nutrir um pouquinho mais esse tipo de pessoas, esse tipo de lead. Mas Entendi. assim, 10%, por exemplo, respondendo a tua pergunta, de 10 pessoas abordadas entre seguidores, stories e comentários, uma ou duas reuniões, mais ou menos assim, é média. Então, de 10 eu tiro uma reunião, Uma ou mais ou menos. duas, Mas mais ou é menos. bom a métrica, não é É ruim bom, não. Não é ruim a métrica não. é bom. E com relação ao outbound, é bem mais difícil, né? É bem mais difícil, porque daí tu tem que nutrir a pessoa. Não sei se o pessoal já sabe, mas outbound, explicando um pouquinho aí, é tu correr atrás dos leads que não tem nada a ver contigo, com o teu perfil. Tipo, eles não sabem que tu existe. Tu chegou ali aleatoriamente na vida da pessoa. Então, tu tem que trocar uma ideia com a pessoa, tem que nutrir, que nem acontece a mesma coisa com conteúdo, tem que nutrir a pessoa e de conteúdo no sentido de social selling seria trocar uma ideia da vida, assim, de treino também, responder a história da pessoa durante de 3 a 5 dias, para que faça sentido convidar para a call. Não funciona a mesma coisa que nos seguidores, já eu chamei já e marquei hoje, que é possível, Uhum. mas nas curtidas e de balde, tu tem que nutrir a pessoa com quem que tu é, que tu tem que mostrar para a pessoa também, que eu tô aqui para te ajudar também, que não tô querendo nada de ti, Uhum. sabe? E então, consequentemente, quando tu troca uma ideia com a pessoa e interage com as histórias da outra pessoa, também ela vai enxergar as tuas. Então, Sim, sim, aumenta a va- entrega de stories, sim. ela sozinha vai se nutrindo também. Uhum. Já esse cara E por aqui, isso é importante ter os stories de e-mail, né? O uhum. Diego faz bem. O Diego faz bem os Por stories de isso que é e-mail. muito importante. E outra, já que tu tocou esse tema, social selling é uma engrenagem, né? Entre todo esse sistema comercial digital. Social selling é uma engrenagem que se o conteúdo não estiver alinhado, também o social selling Fica mais difícil, fica né? mais Porque vai difícil. levar mais para o outbound, correto? A gente vai te falar vai mais para o de balde também. Sim, entendi. Beleza. Mas assim, tem número. Tipo, tem um número em média ou a pessoa tem que conhecer os seus próprios números? Porque acontece, hoje no conteúdo, pra mim, né? A pessoa tem que conhecer seus próprios números e as coisas que funcionam pra você. Porque não é a Uhum, mesma coisa que funciona pra todo mundo, por exemplo, tá? Então, por que que eu tô te perguntando isso? Se tem um número específico, tipo assim, o Alex precisa fazer, quer tirar uma reunião por dia. Ele precisa ter 30 pessoas. Botar uma meta comercial de 30 pessoas aí, tá? Se ele não tem esse número de engajamento com as pessoas dentro do próprio perfil, que pode ser que aconteça. Por exemplo, o perfil que está começando, tipo o meu, o do Alex é exceção, né? O Alex tem sei lá quantos milhões de curtidas lá no negócio do Nerd, né? Mas para mim, por exemplo, que sou um mero mortal, cara, não tem muita curtida, não tem muito engajamento, porque o meu perfil é novo, então eu tenho que ir criando isso, né? Então, mas eu teria que ter um número, uma meta comercial uhum, certo, para cumprir de outbound para tentar tirar uma reunião. certo. Eu tenho que descobrir meus próprios números ou a gente tem alguma média?
Eu acho que vai pelas duas, porque que nem a gente sabe, o que tu não metrifica, tu não pode controlar. Então, vou falar aqui o odd do gold. E aí eu tenho umas métricas aqui principais que tu deve ter do social selling, que é uma coisa que eu tô fazendo hoje com a Valeria, que a gente está testando essa semana. Então, quais são essas 4 métricas que tu precisa conhecer? Também tem muito a ver com alinhamento de expectativa. Tipo, não estou marcando muita reunião, tá, beleza. Mas quantos leads qualificados estão chegando no teu perfil? E quantos desses leads tu realmente está chamando? Uhum. Porque daí o pessoal talvez ache que, mas aqui não está dando muito certo comigo. Mas tá, tu tem os números? Porque às vezes a gente mesmo também acha uma coisa surreal também, que vozes da minha cabeça me falaram que não está dando certo. Tá, mas Uhum. por quê? E então esses números são os seguintes. A primeira coisa, o primeiro indicador importante é a demanda gerada, que nesse caso teria muito a ver Conteúdo. com conteúdo. Quantos leads qualificados estão chegando no meu perfil? 10 por dia? Não sei. Segunda coisa, que tem a ver, que eu já falei, na verdade, quantos qualificados dessa demanda, né? Porque, por exemplo, o Alex, que está chegando milhares e milhares de curtidas por dia, quantos desses milhares curtidas são qualificadas? É o segundo indicador. O terceiro indicador, então, seria a musculação de venda. Musculação de venda já é social selling, que tem muito a ver com técnica. Então, as abordagens, como que eu estou abordando a pessoa, como que eu estou convidando para call, estou entendendo realmente o comportamento da pessoa. Então, tudo isso tu tem que estruturar e ter muito claro também na tua cabeça. Tem um controle das tuas abordagens também. Tá, mas daí com relação a isso que eu trouxe como métrica, né? Sim. A parte de abordar. Mas aí você traz como um script pronto, um script que você monta e fica testando. Como que eu metrifico a abordagem? Qual é o É, número de abordagem no total? tu tem que fazer vários testes, porque tu tem que achar o melhor script, entre aspas, porque não é uma script, é uma. Tem que achar esse jeito de falar que faz sentido também com o teu público. Então, tem que fazer vários testes também. E uma métrica certa de musculação de vendas ainda não tenho muito clara, mas é uma coisa que é importante também. Desses leads qualificados, como que eu estou abordando a pessoa, né? Que tipo de abordagem eu estou usando? Está dando certo? Não está dando certo? Enfim. E o quarto e o último é quantas dessas abordagens que eu fiz com esses leads qualificados estão sendo uma marcação, que é também um indicador importante. Então E deixa eu ver. Deixa eu ver se eu entendi, tá? Mas me tá, explica porque eu sou não, meio burrão. Deixa eu ver se eu entendi. essas 4 aí. Tá. É, tá. Demanda gerada é o número de Lead, leads que vem, né? E aí você uhum, consegue metrificar. Se a gente está falando em métrica, em indicador, a gente tem número. sim, Então eu tenho o número de lead que eu consigo gerar. Ponto. uhum, Vindo de conteúdo, de tráfego, tudo faz, né? Mas tem que vir para o teu perfil. uhum, Quantos desses leads são qualificados? Aí você tem uma porcentagem. Você tem um número de novo e tem uma porcentagem da demanda gerada, quantos qualificados eu tenho. sim, Essa é a métrica aqui que eu fiquei confuso. Musculação de vendas. sim. E O que é isso? O que é esse número aqui? Porque se é uma métrica, é essa, um número. O que é esse número? essa é uma métrica que eu estava falando que não dá para estabelecer assim de tem que ser porque é o comportamento das pessoas. A gente não pode achar que as pessoas são previsíveis e nem todo lead qualificado tem pressa, nem todo lead qualificado realmente sabe que tem um problema. Então todas as questões aí que estão fora do nosso controle, Hum, a gente tem que ser um pouquinho mais aberto nesse sentido e metrificar, melhor quantificar quantas das tuas abordagens está dando certo. isso aqui é quantas as abordagens estão dando certo e quantas eu converti. Uhum, exatamente. Entendi. Tá, então esse aqui é o número de abordagens que estão dando Sim, certo. que musculação de venda, então seria todo o processo que envolve o social selling, que social selling não deixa de ser venda. Entendi. Então a gente tem o número de leads gerados, o número de leads qualificados, quantas das minhas abordagens estão dando certo e quantas eu consigo converter. Assim a Isso. gente olha para um funil, né? Sim, Literalmente um funil é um de social funil. selling. É um funil.
E aí tu consegue ver o número de perda e entender onde estão os gargalos do funil. Exatamente, é assim que funciona. Uma parte importante que não está aí, que não é uma métrica, é um follow-up. Esses leads, por exemplo, eu marquei 10, abordei 10 pessoas. Só que a mesma questão, as pessoas não são previsíveis. Então, pode ser que a pessoa esqueceu que tu chamou ela por causa da rotina, enfim. Você tem que abordar de novo e lembrar ela de alguma forma que ela está trocando uma ideia contigo, Uhum, entendeu? Então, entendi. follow-up é um passo importante nessa musculação de venda que a gente fala. Entendi. Tá, entendi. Então, por exemplo, se a gente tem falta de demanda gerada, a gente tem problema de conteúdo, Aham, exatamente. né? Problema de atração no conteúdo, né? Se a gente tem falta de qualidade, que isso são coisas que a gente resolve com conteúdo, né? Primeiro a Exatamente. gente resolve uma coisa que, não tá gerando seguidor. A gente resolve primeiro isso. Aí depois a gente resolve se tá gerando ou não seguidor qualificado, que a gente ajusta na copy. Então essas duas primeiras métricas têm a ver com conteúdo, as duas próximas são funil de venda. Por isso eu digo que isso já seria uma engrenagem. Não dá para isolar as duas Funciona, coisas. funciona junto com o conteúdo. Beleza. E dessa musculação de venda, como que você faz? Como que você faz hoje? E você indica fazer? Por que eu digo isso? Pô, você pega um script e testa com todo mundo, ou você tem um script para cada estilo de pessoa? Por exemplo, uma pessoa ela é dominante, que você falou, né? A Uhum. pessoa ela é influente. Você tem scripts para essas pessoas que você vai testando? Como que funciona? Não, essa guia que eu tenho aí, que está aí no caderninho, Peguei. não é uma coisa para seguir à risca, porque entramos no mesmo assunto. As pessoas não são previsíveis. Por quê? Porque as pessoas. Cadê o papelzinho? As Não sei. pessoas podem ser estáveis, mas também podem ser influentes. Então tem uma porcentagem, acho que Acho perdi. que não. As pessoas não são 100% estáveis, não são 100% influentes, elas mudam também, que nem aquele livro que tu quer ler de Camaleão, Uhum. tem muito a ver com isso. Mas isso aí é uma guia para te ter uma noção de como direcionar a conversa. Mas o que, que eu faço hoje que eu indico? Que os scripts, as abordagens, são diferentes para cada tipo de interação. Por exemplo, tem seguidores que são da tua base, que isso aí tu aborda de uma forma diferente. Tem novos seguidores, que tem Hum, um script diferente também. Tem seguidores que estão de olhos nas tuas stories, que também tem uma abordagem diferente. Então é assim que tu estrutura a melhor forma, ou a mais fácil de te abordar as pessoas. E agora que eu paro para pensar, esses scripts, na verdade, são uma guia como tu precisa de volume, então tu deixa uma estrutura assim meio que fixa para te usar as abordagens que tu tá fazendo para conseguir abordar o maior número de pessoas que tu conseguir. Mas tu, claro, tu alinha tua estrutura da melhor forma de acordo com a realidade desse lead que tu tá abordando, entendeu? entendi. Tá, entendi. Mas assim, uma coisa que eu gosto, né, de fazer e pra mim dá certo, e aí eu recomendo o pessoal fazer, inclusive recomendei, só aceitar Rafa. Rafa. Inclusive recomendei, quando eu criei o GPT que faz isso, é trazer muito com relação ao conteúdo, né? Tipo assim, se a pessoa, foi o que funcionou pra mim, se a pessoa veio de um conteúdo, e eu fiz a redação do conteúdo, eu uso o tema do conteúdo para entrar em conversa com ela, Sim, entendeu? certo. O tema do conteúdo para puxar um papo com ela. Foi assim que veio o Lucas, não tá aí? Não. Foi assim que veio o Lucas, né? Eu postei um negócio de anime, puxei uma ideia de anime com ele. Uhum. Não, tá certo. Sim, que eu te falei, os seguidores, vários tipos de seguidores têm uma estrutura diferente. E as curtidas também, que eu tava trocando uma ideia com o Victor, tá aí? Não. Não tá, Rafa? O Victor Tá, também, Rafa, só. que a gente estruturou junto, na verdade, uma estrutura de como tu pode abordar esses leads de curtida. E tu fez muito certo. Tu foi lá, cumprimentou, falou do post que ele curtiu e a pergunta que tu fez sentido com aquele ponto de conexão que foi anime. Uhum. Então foi assim mais ou menos a Hum. estrutura que a gente Mas eu montou. sei que eu errei. Eu sei que eu errei naquela abordagem específica, porque, pô, quando tu traz um assunto pro cara,
minha opinião, né? Você que é o cara do social selling. Tem que deixar uma pergunta em aberta. Uhum, Para ele terminar sempre com uma pergunta em aberta para que ele continue respondendo. uhum. Naquele momento ali eu errei. Deu certo, o Lucas entrou na mentoria, mas eu errei. Eu tenho ciência disso que eu deixei, não. Falei, então tá, fica, abraço. E terminei a Não, conversa ali. e deu certo porque ano passado eu já fiz por muito tempo essa abordagem sem pergunta aberta e muitas pessoas respondem porque elas estão mais. E foi seguidor, Lucas foi seguidor? Ele curtiu, e aí eu não abordo quem curte. Eu sigo a pessoa e espero ela me seguir de volta. Se ela me seguir de volta, eu. Uhum. Se ele até seguiu de volta, porque o Lucas. É porque eu não tô com pressa, né? Eu tô Uhum. pegando Sim, só, sim. só a nata do social Não, se ele selling, até né? seguiu de volta, porque ele realmente. Ele já sabia de uma dor que ele tinha e achou muito interessante o teu conteúdo. Por isso ele te respondeu. Esses leads que respondem e mesmo sem pergunta aberta, porque eles já estão mais quentes, entre aspas, já sabem que tem um problema e que talvez tu pode ser a solução da pessoa. Uhum, Pode entendi. acontecer também. Mas então, o que eu recomendo é sempre fazer uma pergunta aberta, porque esses leads que são mais dominantes, por exemplo, eles não se abrem muito fácil. E, na verdade, para fazer uma conversa, o melhor é fazer uma pergunta aberta, para tu continuar sempre a acabar seja na abordagem, seja na aproximação, na conversa, sempre acabar com uma pergunta aberta para continuar a conversa, senão a pessoa simplesmente não vai responder mais. Sim, beleza. E assim, você separa um script para cada tipo de abordagem, né? O cara curtiu, eu linko o começo da conversa com o que tá e faço uma pergunta aberta dentro do meu script, certo? Certo? É isso. Sim. Para cada uma das abordagens. E quando que você troca? Tipo, porque não, nenhuma vai ter 100% de resposta. Uhum. Isso é fato. Nada na vida tem Certo. 100% de assertividade. Quando você diz assim, 70% tá respondendo, tá bom. Ou 50% tá respondendo, tá bom. Quando que você resolve mudar aquela abordagem aí? Ou então, aí o pessoal tem que ter muito em consideração, por exemplo, quando são curtidas, Instagram tem uma limitante, que tu vai lá e aborda as pessoas e Instagram bloqueia tua mensagem, ou bloqueia, ou manda para aqueles perdidos, que Se ela Instagram. não te segue. Uhum. Sim. Que ela nem notifica nem nada e tu fica por aí. Por exemplo, aconteceu esses dias comigo. Eu abordei a pessoa em novembro e até semana passada ela respondeu. Já, eu tava aqui nos meus perdidos, tá? Enfim, aí ela conseguiu responder. E quando que então, tu tem que ter em consideração se a pessoa viu a mensagem, se não viu, provavelmente ela realmente não viu ou tá nos perdidos. Mas se eu tô vendo que essa abordagem que eu fiz está tendo muitas visualizações sem resposta, então tem que trocar. Por aí uns 70% tá ok. Ok. O Uhum. número que você diria que tá bom no script, 70%. Isso, 70%. Na 70% tá ok. primeira mensagem a gente tá falando, né? Uhum, primeira mensagem. Sim, 70% tá ok. 70, 80%. Entendi. Beleza. Então tem que metrificar. Sim, tem que metrificar de alguma forma. Mas como eu sou uma grande quantidade de lead, é complicado para os Mas treinadores você que. usa no CRM, daí tipo, mandei a primeira mensagem, move ela pra primeira mensagem e deixa ali. Isso, exatamente. Daí tu tem os números de se a abordagem está dando certo. É que se não usar CRM tá fudido nisso, né? Sim, Não se consegue não. metrificar, não consegue metrificar o. O controle é o que não pode metrificar. Perde o controle. Perde o controle com relação ao número. E aí tu não Exato, sabe o que tá dando certo, não sabe o que tá dando errado. Tu só exato. sente que tá dando certo ou errado. A mesma coisa que a gente faz no conteúdo, né? Se a gente, antes de controlar tudo ali, antes de colocar tudo em arsenal, sempre acha que deu certo, acha que deu errado e Uhum. perde um monte de informação. Sim, um quebra-galho que eu sempre recomendo também fazer é fazer um feedback todos os dias. Uma meia horinha de tu dar uma olhada assim rápida das tuas abordagens. Vi que essa abordagem a maioria das pessoas só visualizou. Então tá, tu já troca. Sem métrica nem nada, mas o certo seria a métrica para te saber Uhum. ao certo, né? Tipo, um feedback, terminou o dia Uhum. de Dá uma olhada prospecção. nas abordagens que tu fez. Se as pessoas só visualizaram, se a maioria das pessoas só visualizaram, então esse script não tá dando certo. Tem que trocar. Entendi. Beleza. Outra coisa que eu queria saber, eu acho que nem tá nas perguntas aqui, mas eu queria saber como é que tu usa
relação de CSM, CLM, que é o que eu trago, né, para o pessoal da Fractal, que eu sei que eles usam bastante, né? Porque se ela é um CLM, ela é levemente motivada, um cliente chegou, está levemente motivado, ele ainda precisa ser nutrido por conteúdo. Uhum. Tu usa da mesma forma que o social selling, como que tu nutre essa pessoa para ela virar um super motivado que tem ideia para comprar? É como que se traz isso para motivar ela? É só continuar conversando? É tentar ajudar ela? Tentar trazer alguma coisa de treino? Aí tu tem que. Duas coisas. E dieta, né? Rafa tá aqui também, treino, dieta. Aí tu tem que fazer uns follow-up. Então tu tem que sinalizar esses pessoal que são qualificados também, porque nem todo mundo que chega no teu perfil vale a pena abordar. Então tu faz follow-up para aquele pessoal que tu vê que te respondeu no primeiro lugar e que faz sentido continuar com a conversa. Porque, por exemplo, quando é CLM, levemente motivado, que não sabe que tem uma dor e não sabe qual é que é a solução, né? Exatamente. O cara tá estudando, viu? Então, o que acontece com esse pessoal? Tu não pode empurrar uma venda, eh, um convite para call se a pessoa não sabe se ela tem uma dor, se precisa realmente, né? Então, o que tem que fazer aí? Tem que ficar no follow-up, tem que ir nutrindo, que nem o saúde balde. Eles são meio que um saúde balde. Tem que nutrir a pessoa, trocar uma ideia de treino. E a segunda coisa, além de follow-up, é mostrar autoridade. Então, tu ajuda a pessoa genuinamente a, por exemplo, a descobrir com umas perguntas que eu tenho aqui também, a ela pensar, ela mesma pensar e perceber que ela tem um problema e que tu talvez pode ter a solução. Quais perguntas são essas? Pode abrir pra gente? Você? Essas perguntas tu usa pra. Para as pessoas se abrirem e para eu identificar se realmente é uma pessoa quente, que seria então o CSM. No CSM. Uhum. Então, por exemplo, vamos ver. Aqui eu tenho algumas. Tem uma interessante aqui, quando a pessoa te recomendou, indicou, eu cheguei aqui por causa de X pessoa, achei interessante o teu Indicação. perfil, indicação. Então, tu em vez de se apressar e já convidar para call, tu primeiro precisa entender, e tu pergunta para a pessoa, o que que tu achou mais interessante do meu perfil? E a Uhum. pessoa, indiretamente, vai te falar a dor dela. Eu achei legais o conteúdo de dica de treino, dessa dica aqui. Uhum. Então, é o raciocínio, né, que a pessoa deve ter, então, um problema com técnica, ou talvez ela esteja procurando talvez um acompanhamento, entendeu? Essa pergunta eu acho interessante. É o que tu acha interessante do meu perfil quando vem assim de indicação. Por exemplo, tem outra aqui também, é, a que eu falei agora há pouco, que você acredita que você deveria mudar na sua rotina para chegar aos resultados que tu quer. Então ela começa a pensar, o que que será? Mas em que momento tu diz essa, por exemplo? Por exemplo, quando já a pessoa falou que eu quero definir, tá, beleza, a pessoa quer definição. Tá, o que que tu acha que deveria trocar na tua rotina para te de verdade sentir que tu tá emagrecendo, que tu tá definindo como tu quisesse? Então a Uhum. pessoa começa a pensar, o que que será? Pode ser alimentação, não tô comendo certo. Então ela mesma começa a refletir, começa a perceber que tem uma dor. Uhum. Uhum. E então ela fala para ti. Essa é uma boa também para vocês usarem. E tem outra de tempo, que é em quanto tempo você quer resolver isso. Por exemplo, nas maratonas, que eu sempre uso esse aí, quando o pessoal que eu vejo que o pessoal tá na vibe de corrida e tal, então pergunta, tu tá treinando para alguma maratona? Tipo assim. Uhum. Sim, eu tô treinando para uma maratona daqui a 2 meses. Então ele tem um limite de tempo para aumentar a performance, para aumentar massa muscular, enfim. E daí tu pode usar isso aí para convidar para uma call, Uhum. porque Entendi. ela tem uma pressa. Tá. E quando tu consegue trazer essa pessoa para um CSM através, por exemplo, de uma pergunta dessa, certo? Quando tu já faz direto o convite para call ou tu continua conversando com ela,
Tu percebeu que ela é um CSM, que ela tem, sabe, qual que é o problema dela e tá buscando uma solução. Uhum. Faz o convite para call, direto ou espera? Esse Não, é o momento ou não? faz o convite para call, sim. Porque também, se tu ficar trocando uma ideia infinitamente com a pessoa, daí já não faz sentido, né? Até porque vocês têm muita coisa para fazer, né? Tipo, montar treino de aluno, Uhum. é, o treino deles normal. Então, não, se tu vê que a pessoa já abriu suas dores, ela já sabe que tem um problema, e tu mostrar autoridade de que tu talvez possa ser a solução, então tu convida para call. Entendi. E, assim, eu, Murilo, tenho uma abordagem um pouco diferente com relação a não vender. E ela precisa saber que é uma call de venda sim, mas que ela fica tranquila porque meu lead, às vezes, eu falei com o Vitor na última vez, ele vem é, traumatizado. Que, ele tem que entrar numa call e tem que fazer um Pix. Então eu tenho que Sim. quebrar essa objeção dele na hora já de, pô, eu não vou te pedir um Pix. Fica tranquilo, eu não vou te pedir um Pix, vai ficar tudo certo. Se você quiser me mandar merda depois da call, me manda merda, Uhum. né? Certo? Mas isso acontece com o treinador também ou não? Tem alguma objeção que chega antes de call que tem que ser quebrada ali mesmo ou não? E tem outra pergunta em cima disso. Se tu consegue perceber as objeções, o que você faz? Você anota isso no CRM, no lead, ou isso você perde na conversa, ou tem que olhar depois? Como que Não, se funciona? eu, se eu perceber ali objeções, eu anoto. E quando eu entrar na call com a pessoa, eu já vou solucionando essas objeções que eu já sei que ela falou para mim dentro da conversa de social selling. Então, uma pessoa tem que estudar o lead antes de entrar na call. Sim, claro, com certeza. Tem que reler toda a conversa e até se conseguir se ajudar com o GPT, manda toda a conversa para o GPT e fala para ele qual é que é a principal dor da pessoa. Mas isso aí elas falam certinho. Ah, eu quero definir, eu estou sem tempo, a minha rotina é muito corrida, enfim. Mas tu com esses pontinhos, tu anota e tu já vai criando o teu próprio speech de venda. Porque não pode ser o mesmo para toda pessoa, que também isso aí ensina muito Dentro da call, nas né? horas de venda. Não pode ser igual. Tu tem que começar a falar o mais interessante para a pessoa. Porque tua consultoria é muito completa, tá? Beleza? Legal. Mas nem todo mundo quer todo esse completão. A pessoa Uhum. só quer saber como tu vai solucionar o meu problema. Tá, mas isso já aparece na conversa Aparece na dos, conversa, assim. sim, Uhum. tá. E, assim, cara, eu acho que minhas dúvidas estão mais ou menos por aí. Vocês têm alguma dúvida? Vocês que Se estão tiverem aqui? dúvida aí, Daniel, aproveitem. Rafa, Alex, vocês querem mostrar alguma abordagem para o Braulio analisar? Isso aqui é meio surpresa, tá? Eu não falei com ninguém para fazer isso. Mas Pode se não, ser? Vai lá, galera. manda Alex. Manda. Cara, não tá aparecendo no chat pra mim, então eu vou mandar por áudio, tá? Não, fala por áudio, é melhor. Eu acho que vai dar para escutar aqui. Tá, fechou. Cara, assim, ó, como vocês comentaram, eu tô com 500 milhões de interação e pedido aí e tudo mais. E aí eu tô Deixa eu naquele. aumentar o volume dela. Ah, Fala, pode falar. eu tô naqueles milhões de impasse. Hum. Eu tô maluco, desempregado, ou eu vou na calma, analisando, tentando identificar. Tá, tu perguntou se. Só porque tava na mão travada, tá? Tu perguntou como tu tá tendo muita interação, se tu chama todo mundo que nem um maluco, ou se tu vai tentando analisar os mais qualificados, é isso? É, até que tem bastante qualificado. Então, por isso que seria, o todo mundo já seria análise dos qualificados, entendeu? Chama todos os qualificados ou. Já, tem muito qualificado. Sim. Já tem muita gente. Já fazendo uma posição, já Briga. tem que nem uma.
Ponto positivo pra nós. Ficar maluco, então. Ele tem muito lead qualificado. Uhum. Muito lead qualificado chegando no perfil novo. Chama todo mundo, que nem maluco. Como que ele organiza essa rotina de social selling? Quantas horas você tem de social selling por A dia? questão, a questão é abordar com todo mundo, eu vou estar errando a abordagem com muita gente. Ah, entendi. Se ele Uhum. estiver errando uma abordagem, ele tá Essa errando é com a galera. Não, entendi. Não, então, por isso que é importante a qualificação. Tu tem que entender a tua persona, né? Que é o que o Murilo ensina. E daí tu vai pegando lead por lead e tu vai vendo ali o perfil. Ah, ele faz sentido. Ele tem cara de que seria um aluno meu, um aluno ideal. Beleza, então vou lá abordar. Só que a única forma, cara, de tu entender e tu saber se a tua abordagem tá certa não é abordando. Tem que abordar. E que nem fiz, que nem eu mandei ali no grupo, Alex. Por exemplo, eu abordei com uma abordagem ruim há 2 semanas atrás uma pessoa e ela cagou para minha mensagem. Só que daí eu apaguei e tentei uma nova. E ela respondeu. Então, tu tem que fazer e tem que errar, tem que saber o que dá certo, o que não dá certo, porque vai ter mais oportunidades para abordar mais pessoas, vai ter mais conteúdo, vai chegar mais lead. Fica que nem maluco, essa é a resposta. Toca a ficha que nem maluco. Toca a ficha. Boa. Aproveita que vocês dois eu acho que são os que mais recebem lead qualificado aqui em volume. Aproveitem e abordem. E se tu vê que um lead assim é muito, muito qualificado e tu não quer perder de verdade, tu sinaliza ele, anota em algum lugar e deixa esfriar o lead um tempinho e depois faça o que eu fiz, apaga as mensagens e tenta de novo. Tá, entendi. Essa era uma dúvida também que eu teria, que é quem anotar. É o que tem muita cara de fixo, muita cara de qualificado. De curtida, sim, eu recomendo, sim. Mas que eu falei hoje, as curtidas tem que ser tratadas de uma forma diferente, mas para nutrir tem que ter um maior controle, enfim. Mas se são seguidores, já pode abordar, que esses aí estão mais certos. Fechou então. Valeu? Vamos enlouquecer. Obrigadão. Valeu, Legal. Alex. Leo, cara, assim, o que eu mais fiquei com mais vontade de saber é com relação a esse disque. Tem alguma coisa a mais nesses 10 minutos que a gente tem aqui ainda que você consiga passar pra gente que seja tipo o ouro do ouro com relação a isso? Por que que é isso? Não é uma coisa que a gente está acostumado a ver, né? Quem está aqui sabe que não é uma coisa que eu ensinei para vocês, não é uma coisa que eu trouxe, que é esse perfil comportamental. Porque isso é legal mesmo. Entender o perfil comportamental da pessoa, mesmo que ele mude do dia para noite, mas entender naquele momento. Tipo, hoje ele está mais é, dominante, então ele está falando menos, não sei o quê. Uhum. Como que eu conduzo isso? Porque isso é tipo assim, é meio que trazer muito rapport para a situação, né? Muito amor. O que de tu podia passar pra gente? Eu sei que é também um conceito novo para você. Talvez não seja um conceito novo no mundo, né? Mas é um conceito novo para você. Uhum. Como que você pode trazer isso pra Ah, gente, pra, tipo, por exemplo, ensinar o Alex a fazer, a identificar essas pessoas e... cara, eu acho que tudo é prática e eu recomendo muito imprimir essa tabelinha aí, escrever ali num papelzinho e deixar ali na tua frente quando você esteja abordando, sei lá, no celular também, para dar uma olhada ali cada vez que tu precise, porque isso é muita informação. Então tu tá ali abordando a pessoa e tá te respondendo, e tu vai ver a tabelinha, essa pessoa tá me respondendo de tal e tal forma. Então, essa tabelinha aqui me recomenda, porque não é uma regra, a risca que eu tenho que seguir. Como é que eu posso abordar ela? Então, eu acho que fazer essa tabelinha ali e manter no teu colo, sei lá, do lado do computador, enfim, ajuda bastante. É uma tabelinha específica. Então tem Sim, que eu poder disponibilizar pra gente? Pode? posso te possibilitar, sim. Tá, beleza. Tá ali no grupo. Mas, aproveitando então o tempo, eu tenho uma coisa aqui que é muito gold do gold também, que funciona muito também tanto para social selling quanto para calls de venda.
Então, existe uma coisa, galera, que se chama de equação de teoria de valores, tá? Então, o que que isso significa? É uma equação que se faz. Quando tu vai convidar para call, por exemplo, no social selling, a pessoa tem que ver o tamanho da oportunidade, né? E isso aí é multiplicado pela percepção que a pessoa tem da capacidade que tu tem de resolver esse problema que a pessoa tem. Só que ela tem várias objeções dentro desse convite que tu vai fazer, estruturar esse convite, tu falando para a call. Então, tu tem que mostrar que é uma boa oportunidade que tu tem a capacidade para resolver isso. Só que as pessoas geralmente têm certas objeções e é quanto custa? Quanto isso vai me custar? Não só em questões de dinheiro, mas também em tempo e esforço. Porque o cérebro está naturalmente desenhado para poupar tempo, né? Para poupar esforço. Enquanto tiver menos esforço, faz mais sentido para mim, porque é supervivência. Então, se tu mostrar dentro desse convite que tu tem as capacidades, que tu tem autoridade e que isso para a pessoa vai custar o mínimo de tempo e esforço possível, é quase que certeza que a pessoa ou tem mais chances da pessoa aceitar o teu convite para call ou quando tu tá fechando uma venda dentro de uma call também é muito importante ter isso em consideração. Legal, legal. Para fechar, então, queria perguntar para ti uma coisa. Se tu pudesse ensinar uma coisa, qualquer coisa que seja, né? Pode não ser sobre social selling, mas uma coisa que tu acha que faça muito sentido, pudesse ensinar para todos os personagens nutricionistas hoje, através disso aqui. Finge que a gente vai ter um puta alcance. Hum. O que que tu Uma traz? mensagem Uma mensagem pra... seria, cara, seria realmente ajudar as pessoas genuinamente, né? Eu acho que essa seria a mensagem. Tipo, tu tá ali nesse teu perfil, nessa tua lojinha virtual para ajudar as pessoas. E quando tu ajuda a pessoa a resolver um problema delas, daí tu, consequentemente, ganha dinheiro. Que o objetivo não seja o dinheiro, que o dinheiro seja a consequência dessa tua boa ação, que é ajudar esse público que tem um problema que ele quer resolver. Pega a referência do Tanjiro, Alex. Isso aí. Qual que é a referência do Tanjiro? O que que ele fala? Alexa. Alex tem que saber. As pessoas genuinamente, cara, sem esperar pela em troca, porque isso vai ter benefício. Isso aí, exatamente. É isso. O episódio da Lua Superior. Aham. Fechou? Então é isso aí. Valeu. Cara, obrigado pelo convite. Tamo junto. Amanhã, na roda da Fractal, lá ele vai estar lá. Fechou? Valeu, Alex. Pessoal, Obrigado, Júlia. obrigado. Opa, é aqui. Pessoal,